Você já viu este palhaço? O palhaço sombrio e misterioso do Incrível Mundo de Gumball coloca medo em muita gente. E não é pra menos, a forma como ele fica olhando fixamente para a tela assusta mesmo. Então hoje nós vamos falar sobre a maldição do palhaço que assombra Elmore. Mas antes disso, eu já peço para você que se inscreva no canal e venha fazer parte da família Zeverse. Já se inscreveu? Não? Então pode ter certeza que o palhaço vai aparecer na sua casa para te dar uma visitinha hoje à noite. Brincadeiras à parte, bora pro vídeo. Apesar do palhaço parecer ser inspirado no It a Coisa, a gente não pode confirmar nada disso. Porém, com certeza dá para afirmar que ele é inspirado no medo que as pessoas têm de palhaço. E acredite, é um medo muito comum. A lenda envolvendo esse palhaço surgiu lá no episódio 51 da sexta temporada, chamado A Maldição de Elmore, mas obviamente ele já tinha aparecido muitas vezes durante o seriado. E para a gente entender o que é toda essa lenda dele, a gente vai precisar rever alguns dos episódios em que ele apareceu. Dessa maneira vai ficar mais fácil explicar para vocês tudo. A primeira aparição foi lá no episódio 19 da terceira temporada, chamado Os Procrastinadores. Nesse episódio, a Nicole, que é a mãe do Gumball e do Darwin, vai viajar para fazer compras, e ela só vai voltar às 5 da tarde. Porém, ela passou uma tarefa muito simples para os dois, que era basicamente tirar o lixo e colocá-lo para fora de casa, achando que eles iriam conseguir, mas é óbvio que eles não fizeram isso. No meio do episódio, os dois brincaram de desenhar um ao outro, e o Gumball desenhou o Darwin muito bem, por sinal, ótimo desenhista. Porém, quando o Darwin foi mostrar o seu desenho, ao invés de ele desenhar o Gumball, ele desenhou um palhaço estranho que estava na janela. E quando o Gumball abaixa o desenho, esse aparelho medonho simplesmente aparece sem nenhuma explicação. Tipo esse desenho aqui que eu fiz de você. E esse palhaço tinha um telegrama enviado pela mãe dos dois, relembrando eles de que eles tinham que colocar o lixo para fora de casa. Trouxe um telegrama para Gumball e Darwin Watterson. Joguem o lixo fora, não vai demorar nada. Se pensarem direito, não vão ver a mamãe irada. Assinado Nicole Watterson. Sério, é bem bizarra a maneira como ele fala e como ele olha pra você. Em outro episódio, o Gumball está coringando das ideias, porque ele quer provar que qualquer pessoa pode sair de uma pessoa sã para o Coringa do Batman apenas por ter tido um dia ruim. E a sua meta é deixar o Alan extremamente irritado, até ele se descontrolar por completo. Ele não é disposto para conseguir essa proeza e irritar o coleguinha. Ele mesmo no episódio diz: "Eu quero provar que você é tão ruim quanto eu." Parece que o Gumball consegue ser um demônio quando ele quer, hein? E daí o que o Gumball fez pra conseguir irritar tanto assim o Alan? Bem, ele deu uma de Eric Cartman de South Park. Sério, eu só consegui lembrar do Eric Cartman por causa dessa cena. O Gumball vendeu os pais do Alan, que são literalmente 2 balões de festa. E ele vendeu eles para virarem aqueles balões em formato de cachorro, sabe? Festa de criança. Então, porém, quando ele coloca a filmagem da festa, adivinha quem que estava lá no vídeo? Ele mesmo, o palhaço medonho. E essa cena causa literalmente um mal-estar, já que os pais do Alan suplicam falando que eles têm um filho para criar. E ainda pedem misericórdia. Mas quem disse que o palhaço ligou? Simplesmente o palhaço continuou a fazer o que ele estava fazendo, ignorando todo e qualquer apelo dos dois e os transformando em balões em formato de cachorro para dar às crianças do aniversário. Já sua terceira aparição no episódio 38 lá da quarta temporada, chamado A Compilação, que é um episódio todo feito de sketches que parecem ser meio desconexas uma das outras, mas no final é explicado o porquê disso. Bem, esse episódio é focado nos personagens mais bizarros e diferentões de Elmore, em que cada sketch mostra um pouco das suas esquisitices, e no final todos cantam uma música mostrando o quanto que ser diferente não é problema, quanto que ser anormal também é ser normal, e que não há nada de errado nisso. E no meio dessas sketches também tem uma passagem desse palhaço, em que ele fica sozinho na janela cantando a música, e depois ele também aparece com todos os outros personagens cantando a música no final. Ninguém é um ninguém e todo mundo é estranho como nós também. Já a sua próxima aparição foi lá no episódio 51 da sexta temporada, chamada A Maldição de Elmore. E foi por conta desse episódio que ficou tão famoso que várias teorias foram criadas por causa desse palhaço. Inclusive, ele se tornou o personagem com mais teorias de todo o Incrível Mundo de Gumball. No episódio, Alan e Leslie estão andando por aí no meio da noite de Halloween. E no meio da rua, eles encontraram no chão uma fita de videocassete. Nossa, agora eu me sinto sério só por saber o que é. Mas caso você não saiba, uma fita de videocassete é como a gente via conteúdo antigamente. Você ia na locadora, alugava ou comprava no mercado, e daí você pegava e via seu vídeo como se fosse um DVD. Ainda bem que hoje em dia a gente tentou no streaming. E essa fita foi deixada ali para que eles encontrassem de propósito pela própria Samara, que fica brava quando vê que eles estão tentando jogar ioiô com aquilo porque não sabem o que é, sai do buraco onde ela está e vai lá brigar com eles e falar: agora vocês vão ver sim essa fita. E quando eles finalmente veem essa fita, eles descobrem que nela tem diversas cenas do Incrível Mundo de Gumball de vários episódios que nós já vimos anteriormente. E é aí que surge a lenda mais famosa envolvendo esse palhaço. Todas as
cenas mostradas, obviamente a gente já viu em outros episódios do Incrível Mundo de Gumball. Mas aqui, quando elas são mostradas, é nos mostrado que o palhaço estava em todas elas escondido em algum local. E o mais assustador é que ele não estava observando os personagens que estavam ali, mas sim ele estava olhando diretamente para a câmera, observando você, olhando para o telespectador. Meio que quebrando a quarta parede, revelando pra gente que sempre que tem algo de estranho ou algo que tá dando de errado acontece em Elmore, esse palhaço aparece ali atrás. E é de fato isso que acontece na fita. Assim surgiu uma teoria lá no Reddit que ficou muito bem famosa, de que em todos os momentos que algo de errado ou muito bizarro acontece, o palhaço vai estar lá sim. E isso acontece porque nesses momentos os personagens estão muito fragilizados ou com saúde mental abalada. E seria um ótimo momento para que esse palhaço pudesse raptar essas pessoas. Porém, como ele sabe que isso é um desenho infantil, ele fica sempre olhando pro telespectador, porque se caso o telespectador virar o olho, ele pode ir lá e capturar quem tiver ali. E obviamente realizar o seu desejo sem ser pego por você. É uma ótima teoria, mas eu sinto ter que estragar sua brincadeira. Lembra daquela Samara lá que eu falei que deu aquela fita? Então, na verdade, ela era o palhaço. E o palhaço, na verdade, todo esse tempo era o Tobias. Estava disfarçado apenas fazendo uma pegadinha de Halloween. Inclusive, sabe as aparições do palhaço naquelas cenas todas? Tudo editado, foi ele que editou e colocou no meio da edição. Ou seja, o palhaço não estava em nenhuma daquelas cenas. E muito provavelmente esse personagem deveria sim ter uma história própria, já que ele é tão sombrio e bizarro. Contudo, pelo Incrível Mundo de Gumball ser um desenho infantil e voltado para a família, provavelmente os produtores optaram por deixar de lado e não utilizá-lo da maneira que deveria utilizar. Assim, dessa maneira, eles poderiam evitar problemas futuros que poderiam surgir assustando as crianças com esse palhaço. E se você tem alguma sugestão de vídeo, coloca aqui nos comentários que ele pode se tornar o próximo vídeo do canal. Então é isso, Versus. Espero que tenham gostado do vídeo. Ah, não sejam presos.